Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui mais essa manhã para estudarmos a Palavra de Deus. Um domingo muito especial, um domingo para nós, onde nós relembramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Domingo da Páscoa. A sexta-feira já passou, o sábado passou e chegou o domingo, o grande dia da igreja, o dia da nossa grande vitória. Jesus venceu a morte, o pecado e o inferno e por isso nós estamos aqui. Hoje, nessa manhã especial, como eu já disse, nós temos a companhia, eu tenho a companhia, a grata satisfação de estar com o meu querido pai, já ele vai fazer a breve consideração inicial, mas antes eu quero te convidar a fazermos uma oração inicial para abrirmos a nossa Escola Bíblica Dominical. Vou pedir ao pastor Jonas que faça essa oração. Nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai santo, abençoa os teus filhos, Senhor, que irão assistir essa aula. Amém. E todos nós, Senhor, queremos te pedir a tua bênção em o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jonas, faça as suas considerações iniciais para nós entrarmos na lição propriamente dita. Eu sou o pastor Jonas. É um prazer muito grande estar nesta manhã para fazer essa live. E fico muito feliz em estar nesta manhã com todos os seus irmãos e gostaria de convidar todos para que faça parte da escola dominical. Se você não puder, assista o canal. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Bom, o convite está feito, o recado está dado, né? Só esteja conosco aí online, caso você não possa estar presencialmente. Podendo estar presencialmente, esteja conosco. Bom, lição de número 3, 20 de abril de 2025, a verdadeira adoração. O nosso textuário diz: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 4, versículo 24. A verdade prática, eu vou pedir ao pastor Jonas que leia para nós. Verdade prática diz: adoração. Adorar significa viver em total retidão a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Adorar significa viver em total rendição a Deus. Adorar é se render. Nós vamos estudar nessa manhã com muita propriedade a rendição. O que é o ato de adorar? Muitas pessoas confundem adoração com religiosidade. Mas eu faço tudo, eu vou no culto, eu levanto a minha mão, eu me arrepio, eu me emociono, eu choro, então eu sou um adorador. Será que isso é verdade? Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que nós encontramos isso nas palavras do Senhor Jesus? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se também no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 4, versos 5 a 7, versos 9 e 10 e depois os versos 19 a 24. Eu vou fazer a leitura desses versículos e eu peço que você nos acompanhe observando. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e isso era já quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar a água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, porém, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondendo disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém o adorarei.
Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas ora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Bom, pastor Jonas, esse é um dos diálogos mais conhecidos da Bíblia, né, dos Evangelhos. Verdade. E é uma passagem muito interessante. O evangelista João é quem registra no capítulo 4, e ele fala da atitude daquela mulher, uma atitude de separação. Havia uma dificuldade entre judeus e samaritanos, né? Eles tinham muitas dificuldades culturais, dificuldades históricas, e por isso cada um queria ser melhor que o outro. Mas Jesus não estava ali preocupado quem era melhor, se eram judeus ou samaritanos. Ele estava ali para salvar a vida daquela mulher, assim como ele veio para buscar e salvar todo o que se havia perdido. Quer fazer alguma consideração sobre a leitura que nós fizemos, ou podemos passar para a introdução? Eu achei muito importante a colocação. A mulher disse para Jesus: tu sendo judeu, me pede água a mim, que sou mulher samaritana? Jesus queria quebrar aquela separação. Sim. E Jesus disse: se tu soubesse Quem é que está te quem pedindo? é que te pede água, tu que iria lhe pedir, eu lhe daria água viva. A mulher ficou muito interessada em receber essa água, pensando: se eu receber essa água, eu não vou voltar mais aqui para tirar a água. Mas Jesus estava falando de outra água, água que parte de dentro, Água que limpa o muda coração. muda a vida de um modo geral. Sim. Né? E Deus abençoe. O tema do Evangelho de Jesus registrado por João, o tema central do Evangelho é a adoração, a verdadeira adoração. Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. E o Evangelho de João, ele tem essa peculiaridade. E a nossa introdução, ela diz o seguinte: o ser humano sente uma necessidade intrínseca, está dentro de todo ser humano. Todo ser humano tem sede de Deus. Mesmo aquele que se declara ateu convicto, ele tem uma necessidade, ele quer brigar contra essa sensação, esse sentimento, essa necessidade. E aí ele procura satisfazer isso com o quê? Negando a existência, né? E aí a introdução, o autor da lição diz: com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Primeiro, Jesus tem um encontro com aquela mulher. A lição diz, no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, escrito por João, no versículo 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Apesar de o caminho entre a Judéia e a Galiléia, né? Entre eles estava Samaria, mas muitos judeus cortavam volta, não usavam, vou chamar aqui de ponte, não é ponte não, tá, meus queridos? Entre dois caminhos, entre a Judéia e a Galiléia, estava Samaria. E o judeu cortava a volta. Preferia fazer uma caminhada maior. Mais longa, pelo seu purismo. Eles consideravam os samaritanos impuros, e os samaritanos consideravam os judeus exaltados, vaidosos, arrogantes, presunçosos. E ambos os povos queriam então definir adoração a Deus com briga no coração. E aquela mulher, ela partiu desse princípio: eu sou crente, você é crente.
O problema é que as nossas crenças não se batem. Você é um crente judeu, eu sou uma crente samaritana, né? E você não devia estar conversando comigo. Ela percebe, os vocabulários eram um pouco mais distintos, havia os dialetos, era fácil perceber que Jesus era judeu. E ela diz, você é judeu e eu sou samaritana, e a gente não tem diálogo, você está me pedindo água? E aí, como o pastor Jonas falou muito bem, Jesus então inicia um diálogo. Apesar de os judeus serem puristas, incluindo os discípulos de Jesus, né, que não conseguiam entender, porque a cultura, muitas vezes nós atrapalhamos a nossa adoração com a nossa cultura religiosa. A gente cresce dentro de uma denominação, e aí eu quero explicar muito bem isso, e aqui não é uma crítica às denominações, nós necessitamos o pertencimento de uma denominação, mas muitas vezes, historicamente, nós temos alguns costumes, e quando surge alguma coisa diferente, um pouco dos nossos costumes, eu não estou falando de doutrina bíblica, nós já temos um pouco de dificuldade em aceitar. E aí a gente acha que não, aquilo não é adoração, aquilo não é de verdade, Deus não pode estar ali, porque a nossa cultura religiosa é diferente. E ali entre judeu e samaritano era até mais do que uma cultura religiosa, era uma questão de purismo mesmo. Os judeus não haviam se misturado, enquanto que quando deportados, os samaritanos eles foram misturados. E aí essa mistura gerou uma miscigenação de povos. Enquanto os judeus eram puros em sua genealogia, os samaritanos eram mestiços. Eram como nós brasileiros, que temos um pouquinho de tudo no nosso sangue, né? A gente fala assim, eu tenho um pouco de alemão, um pouco de português, um pouco de espanhol, um pouco de indígena, um pouco de africano. Nós temos um pouco de tudo na nossa cultura. O judeu puro não. O samaritano era mais brasileiro, né, para você entender. E o judeu não considerava aquilo aceitável, até porque o samaritano, por causa dessa mistura, também misturou seu jeito de adorar. Ao passo que o judeu aprendeu no exílio a uma adoração um pouco mais focada, um pouco mais objetiva, ainda que seus cultos também não eram mais tão bem aceitos pelo Senhor, porque ainda que fizessem com purismo, e aí eu quero abrir um parêntese, pastor Jonas, para fazer uma observação. Muitas vezes nós achamos que Deus se agrada da forma, e é claro que Deus se agrada da forma, é claro que nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira ou bagunçadamente, mas a forma por si só não garante êxito na nossa adoração. O judeu era essencialmente formalista e purista, mas ainda assim Jesus, em algumas ocasiões, numa em especial, ele diz assim, bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, tem forma, tem cara de culto, tem cântico de culto, tem leitura de culto, tem apelo de culto, tem oração de culto, mas não tem culto. E os samaritanos eram piores ainda, o culto já era mais misturado, mais esquisito. Deus não estava satisfeito nem com um nem com o outro. É por isso que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio para reaproximar as pessoas de Deus. E aí, no primeiro tópico, nós lemos a necessidade de passar por Samaria e a indagação daquela mulher sobre, depois de um diálogo, qual é o local correto de adoração. Porque ela começa a perceber que Jesus não está tão preocupado assim por ela ser estrangeira aos seus olhos. Ele não era misógino, né? Ele estava ali com guerra de patriotismo. Essa não era a preocupação. Ele não queria mostrar que judeu era melhor do que samaritano. Ele apenas abriu um parênteses para dizer: a salvação vem dos judeus. Eu sou um judeu e a salvação vem dos judeus porque há uma promessa sobre isso. Há uma profecia, então eu sou o cumprimento da profecia. Mas tanto os judeus quanto os samaritanos, quanto galileus, quanto os de Pérea, os de Decápole, quanto os estrangeiros,
quanto as regiões mais remotas da terra, todos eles são carentes da salvação que eu venho oferecer a vocês. E aí, essa necessidade do ser humano, né? São duas importantes lições que são extraídas aqui. Primeiro, no tópico 1.2, fala sobre a necessidade do ser humano. É a primeira importante lição, né? Quando Jesus pede, dá-me de beber, ele está iniciando uma conversa. E ele está iniciando uma conversa, pastor Jonas, porque ele sabe que aquela mulher, como você e eu, todos nós temos uma mesma necessidade. Temos necessidades físicas distintas, né? Cada um de nós precisa uma quantidade de comida adequada para comer. Um jovem precisa de mais comida do que eu, que precisa um pouco mais de quantidade de alimento do que você, que é meu pai. Mas de Deus todos nós necessitamos da mesma quantidade. A quantidade suficiente para preencher o vazio da nossa alma. E Jesus sabia disso. Então a primeira valiosa lição é que toda pessoa precisa de Deus. O judeu precisava, mas o samaritano também precisava. Aquela mulher também estava carente de Deus. Assim como hoje, ao nosso redor, as pessoas por onde nós passamos, elas são carentes de Deus. É muito claro isso. Quando a gente está em uma determinada condição, ou no médico, ou no comércio, até caminhando, a gente percebe o vazio na alma das pessoas. Uma conversa rápida, a gente já percebe a necessidade que todo ser humano tem de Deus. Quer fazer alguma colocação? O conceito histórico entre Samaria, entre os samaritanos e os judeus. Depois que o reino do norte, com a sua capital em Samaria, foi derrotado pelos assírios, muitos judeus foram deportados para a Babilônia e os estrangeiros foram levados para colonizar Israel e ajudar a manter a paz. Interessante. Mistura. E daí começaram então a se casar, a se misturar, e os judeus não aceitavam isso, achavam que eles eram traidores. Sim. Da religião, do código que havia Moisés determinado. Que não se casasse com estrangeiros. Não se misturasse. E eles haviam se misturado. Então os judeus achavam que o samaritano era impuro. Na verdade, todos precisavam de encontrar com Cristo. Todos, sem exceção. Todos. E ela teve o privilégio de encontrar com o Senhor. Interessante é que o Senhor estava sozinho. Jesus estava sozinho. A história conta que ele estava cansado e mandou que os seus discípulos fossem comprar comida. E quando os discípulos vieram, encontrou ele conversando com a mulher. Se admiraram, mas ficaram quietos. E depois perguntaram a ele: comes, mestre? Ele disse assim: eu tenho outra comida. Eles pensaram: será que ele trouxe alguma coisa de comer? Mas ele estava falando da salvação que ele havia determinado para aquela mulher. Sim, então, eu tenho um propósito maior do que esse. Maior do que esse. Do que comer, do que me alimentar. Não que Jesus não precisasse comer, porque ele estava em seu corpo natural e precisava de comida. Mas ele tinha uma necessidade maior, que era fazer a vontade do Pai, como ele mesmo declara, né? Minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a obra que ele me deu a realizar. E a grande questão, pastor, que você levantou uma questão interessante, é que os judeus não estavam de todo errados, porque aquela mistura provocou um prejuízo para os samaritanos. Com certeza. Eles não eram boa gente.
O culto deles era bagunçado. Não era, eles se afastaram da adoração, se afastaram da própria lei mosaica, porque eles desrespeitaram a lei que Deus havia determinado através de Moisés. Porém, os judeus que cumpriam a lei também estavam afastados de Deus. Como eu disse agora há pouco, o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Na verdade, eles eram religiosos. Por quê? Porque a mulher citou que no Monte Gerazim, Sim, era um lugar que eles adoravam. sim. Talvez para concorrer. Sim, era uma guerra religiosa, era uma guerra de culto. E aí eu quero abrir um parêntese para falar para você que está nos assistindo nessa manhã, nos dando o privilégio de estar conosco. O que vale é o Evangelho, irmãos. O que vale é o Evangelho. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade que habitam em regiões celestiais. Nossa briga não é contra A, B ou C. Nossa guerra não é uma guerra de egos, não é uma guerra denominacional. Nós não estamos aqui para mostrar que nós estamos certos e fulano ou ciclano está errado. Nós estamos aqui para pregar a palavra. Se a palavra disser acusar algum tipo de atitude, eu não estou acusando A ou B ou C, é a palavra que está dizendo. Quando a palavra diz, eu tenho que me enquadrar na palavra. Então não é uma questão denominacional, não é uma questão de cultura religiosa, é uma questão de entendimento e obediência bíblica. Judeus e samaritanos eram religiosos, mas ambos não eram crentes de acordo com a vontade de Deus. É verdade. Eles eram religiosos, mas estavam ambos distantes de Deus. Primeira necessidade que o texto nos mostra é a necessidade que todo ser humano tem de Deus. A segunda é a necessidade de entender o lugar da adoração, que não era um lugar geográfico, não é onde eu devo adorar, é como eu devo adorar. Verdade. As pessoas hoje elas pensam assim: hoje eu vou no culto, lá eu vou adorar, lá eu vou continuar adorando. Quando a gente chega na igreja, a gente chega para celebrar, para cultuar, para festejar as vitórias que Deus nos deu, para interceder por aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Mas eu não sou um adorador apenas no templo. A ideia do judeu era essa: no templo eu sou um adorador. A ideia do samaritano era essa: no Monte Gerizim eu sou um adorador. Quando saísse dali, cada um faz o que quer. A ideia do Evangelho, a ideia que o Evangelho transmite, que parte do coração de Deus pela boca de Jesus, é: os verdadeiros adoradores não vão adorar nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, ou seja, vão adorar de dentro para fora. E quando adorarem de dentro para fora, o farão de forma verdadeira. Porque às vezes a gente pode encenar uma adoração, a gente pode chorar, a gente pode fazer um teatro gospel, mas na verdade Deus conhece o coração, Deus sonda o coração. Aí ele diz para aquela mulher: não, lá no templo muita gente mata animal e diminui o rebanho, só isso. Em Gerizim vocês estão queimando sacrifício, e em ambos os casos não estão fazendo nem em espírito nem em verdade. Eu achei interessante que quando ela começou a dialogar com Jesus, primeiro ela disse para ele: tu és judeu, não se comunica conosco. Depois, a mensagem entrar no coração dela, ela reconheceu e disse: tu és um profeta. Um profeta. Já mudou de tom. Sim, vai. Depois ela: será que esse não é o Messias? Sim, a revelação, obrigado pastor, é interessante isso. A revelação que Deus dá de si a nós, ela é progressiva.
e ela vai respeitar o nosso nível de interesse. Aquela mulher começa desinteressada. Você está me pedindo água, você é judeu, eu sou samaritana, já sabe que aqui não tem diálogo. Mas Jesus não desiste do diálogo, assim como Ele não desiste de nós. Ele continua falando pela boca de seus profetas, Ele continua falando pela palavra, Ele continua buscando o diálogo. Ele não desiste daquela mulher. E ao longo do diálogo ela começa a perceber, esse homem, ele sabe mais do que um homem comum. Tu és um profeta. É um profeta. Quando ela vai dar testemunho dele na sua própria cidade, ela já esquece de quem gosta dela, quem não gosta dela, Verdade. se estão falando bem ou mal dela. Agora ela é uma convertida. Aí ela fala, vamos ver porque eu acho que eu encontrei o Messias. Ou seja, aquela samaritana de repente fala assim, bom, um judeu é o Messias. E não tem problema de não ser samaritano o Messias, não. Eu quero que vocês entendam que nós podemos ter encontrado o nosso Salvador. Eu meditando na palavra, encontrei que depois eles vieram ver Jesus e depois pediu que Jesus ficasse com eles pelo menos 2 dias. E depois de ouvir Jesus, aqueles homens também com experiência falaram assim, primeiro nós nos interessamos por causa da sua palavra, mas agora foi o nosso próprio contato. Olha que coisa interessante. Muitas vezes nós nos acostumamos a viver da experiência do outro. A gente vai para a igreja para ouvir um testemunho, para ouvir uma história, e a gente não abre o coração, a gente não abre a oportunidade para que Deus escreva a nossa história, para que Ele faça algo importante em nós e a partir de nós. Aquela mulher deu essa oportunidade para Jesus. Ela falou assim, vamos continuar a nossa conversa? Ela falou assim, não, vai, chama teu marido. Não, eu não tenho marido. Ela falou, você disse bem, você já teve 5, o que você tem agora não é seu. Aí ela deixa o cântaro e vai correndo para a cidade buscar seus compatriotas. Uma samaritana que poderia chegar lá e falar assim, não, eu vou levar só a minha família, porque vai que alguém vai falar comigo, você está maluca? Ele é judeu, nós somos samaritanos. Não, ela não está... Esqueceu a misoginia, esqueceu a briga, esqueceu as guerras culturais, esqueceu tudo. Agora ela vai e ela está preocupada em levar os seus compatriotas até Jesus. Porventura não achamos o Messias? E eles vão até ele. E depois de um contato com ele, de algum tempo, eles dizem, não, agora não é nem mais por causa das suas palavras, agora foi a nossa própria experiência. Mais uma vez corroborando o que o autor da lição diz. 2 necessidades que o texto acaba nos sugerindo. Primeiro, todo ser humano precisa de Deus. Segundo, você que está nos assistindo nessa manhã e nós, todos nós precisamos encontrar dentro de nós um lugar verdadeiro de adoração. Não é apenas ir a um culto, não é apenas fazer parte de uma denominação, não é apenas desenvolver um trabalho numa igreja. Nós precisamos ir além disso. Nós precisamos ter um comprometimento real com o Senhor. Precisamos entender o que o Senhor tem para nós. E aí o segundo tópico, ele nos fala sobre o ensino, que a gente já está falando, segundo tópico da nossa lição, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Ponto 1, a adoração. Você pode ler para a gente? Ponto 1 do tópico 2. A adoração, Isso. Ao afirmar que ofereceria a água viva ao que tem sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der lhe tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4:14. Assim,
à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém e Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todo lugar onde existe adoradores sinceros, mais do que uma adoração formal e ritualística e autêntica adoração. Adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. A verdadeira adoração a Deus, ela nunca esteve ligada a um local. Deus, ele determinou um local quando ele faz um pacto e quando ele chama Moisés, para que o povo não perdesse o foco. Então, primeiro o tabernáculo é instituído, depois o templo é construído, para que o povo aprendesse a se dirigir para um local, para manter contato com Deus. Mas a ideia de Deus, a ideia original de Deus, sempre foi: todo o lugar em que você estiver, ali deverá estar um adorador. Você não pode dissociar a ideia de aqui eu sou um adorador, aqui eu sou um profissional, aqui eu sou um adorador, aqui eu sou um estudante, aqui eu sou um adorador, aqui eu sou um membro da sociedade. Não, eu sou um membro da sociedade, mas eu sou um adorador. Eu sou um estudante, mas eu sou um adorador. Eu sou um professor, mas eu sou um adorador. Eu sou um comerciante, mas eu sou um adorador. Eu sou um comerciário, mas eu sou um adorador. Eu sou um executivo, mas eu sou um adorador. Eu sou um profissional liberal, mas eu sou um adorador. Ou seja, eu sou um adorador. A adoração é um estilo de vida. Então, tudo o que eu faço, é por isso que Paulo diz: quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do nome de Jesus. A adoração está diretamente ligada às nossas atitudes, e não apenas aquele momento em que a gente separa para ir no templo celebrar. A gente confunde adoração com celebração. No templo eu estou adorando, mas eu não posso adorar apenas no templo. Era a ideia do judeu, era a ideia do samaritano, e continua sendo a ideia da maioria dos religiosos. Com certeza. Adoram no templo, adoram nas 2 horas de culto, e alguns 1h30, quando passam alguns minutos, já perdem também o foco da adoração, já perdem a paciência, ficam incomodados. A nossa adoração é uma adoração diuturna, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 366 dias por ano. Eu botei sempre os números os maiores para que a gente não deixasse nada de fora. É o tempo todo, em todo lugar. Até dormindo, um crente adora, porque o salmista diz: eu deito, durmo e acordo. Por quê? Porque o Senhor me sustenta. Verdade. Então a adoração é nossa confiança. O dia está esquisito, amanhã eu terei um dia difícil, mas eu oro, leio a palavra, oro, deito a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Isso é adorar a Deus. É a confiança que nós depositamos nele. Então, a verdadeira adoração, Jesus declara, a verdadeira adoração não está mais ligada a um local restrito. O local foi dado para que o povo tivesse um foco, um norte, um local, um guia. Mas agora está aqui entre vocês quem é maior que o templo. Ele declara isso em outro episódio para os seus discípulos. Está aqui entre vocês quem é maior que o templo. Jesus era maior que o templo, maior que os sacrifícios.
Maior que o sábado. Maior que o sábado. Ele é maior que a lei. Ele é o cumprimento da lei. E a Bíblia diz que Deus se inclina. Então ele é maior do que o céu. Ele é maior que o céu. Ele é maior que tudo. Ele é maior que o tempo, maior que o espaço, maior que a matéria. Ele é maior que o pensamento, maior que a filosofia, maior que a sabedoria. Ele se inclina para ver os que estão nos céus e na terra. Então, e ao mesmo tá tempo, acima. E ao mesmo tempo tem prazer em habitar entre com o quebrantado e contrito de coração. Com certeza. O nosso Deus é maravilhoso. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração. Jesus é a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base da nossa adoração. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após a sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grandes significados por si mesmos, a lembrança desses locais vazios, a lembrança da obra realizada nesses lugares, ultrapassa qualquer noção geográfica. Por exemplo, você e eu nunca fomos, eu não tive o privilégio, o prazer de visitar Jerusalém, de conhecer a Via Crucis, de conhecer o local onde eles declaram ser o túmulo vazio de Jesus. Mas ainda que nós não tenhamos ido lá fisicamente, esses locais e esses episódios existiram e fazem parte de uma história que mudou a história da humanidade. É por isso que Jesus diz assim: olha, a hora chegou. Os verdadeiros adoradores não vão se conter em geografia. Não é mais físico, é extraordinário. E aí nós avançamos, pastor Jonas, já para o terceiro tópico da nossa lição, a adoração bíblica, o conceito bíblico de adoração. Mas antes eu quero citar uma frase que eu achei interessante aqui na nossa lição, está grifada aqui: a presença de Deus já não se restringe mais a uma determinada geografia, mas agora Ele está presente em todos os lugares onde existem adoradores sinceros. Deus ele faz o homem e a mulher, coloca no Éden, o homem peca, se afasta, a humanidade cresce, ela se degenera a tal ponto que Deus resolve destruir a humanidade, poupa Noé e os seus filhos. A partir deles ele reconstrói a humanidade, mas a humanidade ainda assim não está tão aproximada de Deus. Dentre os descendentes de Noé, ele levanta Abraão, um homem. De Abraão ele faz uma família, dessa família ele faz uma nação, para nessa nação ele nascer e falar: agora o propósito volta para todo mundo. Do restrito, ele passa a abranger todas as famílias da terra novamente. E ele faz essa promessa a Abraão: em ti serão benditas, não as famílias de judeus, não as famílias de israelenses, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O conceito bíblico de adoração, você queria fazer algum comentário? A base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário e o sacrifício substitutivo de Jesus. Sim, a base da nossa adoração, é a história que Jesus viveu por nós no Calvário. Essa é a base da nossa salvação. É verdade. E a base da nossa adoração. É por isso nós celebramos. O terceiro tópico fala sobre a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Na linguagem hebraica existe uma expressão chamada Ishitaha Wava, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos de adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração: latreia e proskuneo.
A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a alguém. Por sua vez, a palavra proskunel significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskunel. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele faz. A verdadeira adoração, ela envolve uma postura interior. Adorar, pastor Jonas, ela traz consigo a ideia de rendição, de prostração. É reconhecer que há alguém que é maior que eu. O verbo grego utilizado aqui no ponto 2 fala adoração como um ato de rendição. Ele traz a ideia original de beijar, associado àquele que se encurva e beija os pés do seu Senhor. Adorar é isso, é eu reconhecer que eu sou pequeno. Lembra a mulher pecadora, o episódio da mulher pecadora? Ela entra na casa de Simão e ela se joga aos pés de Jesus e ela começa a beijar os pés de Jesus. O nome disso, o verbo que é utilizado proskunel, é beijar, é se render, é se curvar. O verdadeiro adorador, ele se rende, ele se curva. Eu posso falar eu te amo, eu posso levantar as mãos, eu posso encenar qualquer sentimento. Deus, ele conhece o meu coração. No episódio da mulher pecadora, Simão, ele pensa consigo, se ele fosse verdadeiramente profeta, saberia o estilo de pessoa que está fazendo isso com ele. E Jesus, conhecendo o coração, diz o que para ele? Simão, eu entrei na sua casa, você me chamou de Rabi, você devia me saudar com um beijo, mas você não fez isso. Eu entrei na sua casa, você deveria me honrar com água, para que me lavasse os meus pés, mas você também não fez isso. E essa mulher entrou aqui, diferente de você, que está querendo equiparar religião, equiparar ensinamentos, você está querendo confrontar minha autoridade. Nas entrelinhas é isso que Jesus está dizendo. Ela não cessou de beijar os meus pés, lavar os meus pés com as suas próprias lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Foi isso que ela fez. Ela não perdeu a oportunidade de me adorar. Ou seja, independente do que andam pensando a respeito dela, ela está adorando. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas querem adorar, mas estão preocupadas com o que os outros vão dizer de sua adoração. E adoração é rendição. Adoração também, pastor Jonas, é um ato de serviço. Eu adoro quando eu cumpro o propósito de Deus na minha vida. Quando, por exemplo, Jesus disse, vocês vão pelo mundo e vocês vão pregar o meu evangelho. A quem? Para quem? Vão pregar para quem? Toda criatura. Toda criatura. Toda criatura é o quê? Qualquer pessoa que passar na minha frente. Né? Verdade. Até, quero abrir um parênteses, até o que você vive fazendo, né? Uma pessoa passou na sua frente, historicamente o que você faz? Aproveito a oportunidade e vou falar de Jesus. É isso. Isso é uma forma de adorar. É quando eu pego uma porção do meu tempo e eu digo, você conhece Jesus? Sabe que a vida que você anda levando pode ser mudada? Pode ser diferente? Cumprir o propósito de Deus na minha vida é uma forma de adorar. Verdade. Quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Comentarista que pôs, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo
com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da nossa vida. Muito importante isso. Verdadeiro adorador é aquele caso. Nós temos que fazer a nossa parte, porque fomos mandados a fazer. E o Senhor Jesus disse assim: ide por todo mundo, fazei discípulo. Não é fazer religiosos, não. Fazer discípulo. O discípulo é aquele aluno, mesmo no primário, na faculdade, ele continua sendo discípulo, porque tem o seu mestre, o seu professor. E Jesus ensinou: ide fazer discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos que fazer a nossa parte, fazer discípulo em todas as nações. Mas começando por Jerusalém. Aonde é Jerusalém? A nossa casa. O nosso entorno. Nosso entorno. Onde nós vivemos. Essa é uma oportunidade que não exclui as outras. Não é primeiro aqui e depois lá. É concomitantemente. Eu faço aqui e faço por onde eu passar. Se eu estiver fora, por onde eu passar, eu sou um adorador, eu sou uma testemunha de Jesus. Verdade. E aí eu faço à vontade. E o pastor falou algo interessante, é fazer discípulo, não é apenas ganhar almas. Nós hoje cometemos um equívoco, que nós acreditamos assim: bom, eu falo de Jesus e a pessoa se converteu, eu fiz a minha parte. E na verdade o evangelho é fazer discípulo. Eu aprendi e eu só vou me contentar em deixar aquela pessoa andar com as próprias pernas a partir do momento que ela tiver, como eu, a condição de fazer um novo discípulo. Porque o discipulado é isso. Você me ensinou, porque eu sou seu filho, e hoje eu já faço. Mas eu tenho que ensinar aos meus filhos, que tem que ensinar aos seus filhos quando estiverem. Ou seja, esse é um discipulado. Nós aprendemos e ensinamos o que aprendemos. Deus falou com Moisés que fizesse assim. Sim. Ensinasse os filhos aos netos e fosse fazendo. Ensinando geração por geração. A adoração como ato de serviço, nós lemos. E uma experiência, ponto 4 já do final da nossa lição, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo de número 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas. A gloriosa presença de Deus satisfaz todas as nossas carências. Hoje, é comum nós vermos uma geração que tem muito mais do que gerações anteriores. Nós temos mais tecnologia, nós temos mais ciência, nós temos mais conforto, nós temos mais facilidades, nós temos mais informação. E isso naturalmente deveria gerar o quê? Deveria fazer uma geração mais feliz, mais contente. Pela lógica, seria assim. Mas apesar de termos tudo isso, o que nós temos? A geração mais infeliz, mais enferma, mais adoentada, mais insatisfeita. Por quê? Porque essas coisas não preenchem o lugar de Deus. A mulher samaritana era religiosa. Ela ia a culto, ela tinha uma religião, mas ela não sabia o que era a verdadeira adoração. Os judeus iam no monte adorar. Os judeus eram religiosos, ofereciam sacrifícios, frequentavam as diversas festas judaicas, mas também eram vazios. Jesus disse: olha,
Eu vim para que vocês tenham vida, e não uma vida qualquer. Não essa vida que vocês estão vivendo. Eu venho para que vocês tenham vida, mas a tenham em abundância. E é isso que ele veio gerar, uma vida em abundância, para que a nossa adoração seja uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, adoração de pessoas, não de pessoas que não têm problema, pastor Jonas. O Evangelho não diz que nós não teremos problema, pelo contrário, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Jesus não disse, olha, no mundo vocês terão boa vida, se forem crentes terão boa vida. Não, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. E outro episódio diz assim, não cuidei que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Porque a verdade que eu vou ensinar e que vocês devem ter aprendido é uma verdade que vai incomodar. É uma verdade que confronta. Mas se vocês forem meus discípulos, vocês irão me adorar com esses atos de serviços em função do semelhante, do seu irmão, que precisa não de uma palavra que ameniza, de uma palavra confortável, de uma palavra palatável. Hoje é muito comum as pessoas tentarem pregar um evangelho legal. Eu acho muito importante quando o salmista ele expõe essas palavras. Ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não era de um Deus morto, né? Do Deus vivo. Quando estarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha só, pastor, que interessante. Ele diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Ele está fazendo uma alusão, é claro, nesse tempo, a estar no templo. Mas ele não diz, quando eu entrarei no templo e me apresentarei no culto. Ele diz, quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Eu quero abrir um parêntese. Muitas vezes nós chegamos na nossa congregação e nós nos sentimos satisfeitos por estarmos dentro da igreja, dentro do templo. O templo não pode fazer nada por nós. Quem pode fazer por nós e quem faz a diferença em nós é o Espírito Santo. Quando eu entro no templo, eu já preciso entrar cheio de Deus, porque senão meu culto vai ser um culto vazio, um culto formal, um culto religioso. O ato de adoração ao Senhor envolve rendição completa de nossa vontade, pensamentos e atitudes a Ele, manifestando-se em um serviço voluntário. Eu me rendo, então eu faço o que eu tenho que fazer, voluntariamente, não é por obrigação. Eu não posso pensar, de novo eu tenho que ir para a igreja. Não, eu tenho que estar como o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu preciso ter essa alegria, eu preciso ter esse contentamento no meu coração. Essa deve ser a base da nossa convicção, da nossa alegria. A nossa conclusão diz, nesse estudo focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer. Qual é essa necessidade? Necessidade de Deus. Todo homem precisa de Deus. Assim como nós não vivemos sem água, assim como nós não vivemos sem nos alimentar, nosso corpo precisa de água e de comida. A nossa alma precisa de Deus. Nossa mente precisa da palavra, nossa mente precisa de oração, nosso espírito precisa adorar. Nós somos um ser tricotômico. Nós não somos completos se nós tivermos apenas dinheiro, se nós tivermos apenas conforto. A nossa alma vai continuar tendo fome e sede de justiça. Nosso espírito vai continuar tendo necessidade de adorar. E aí, quando a gente substitui esses prazeres que são voláteis, que são daqui, pela adoração, nosso espírito fala, pera lá, não estou entendendo não foi para isso que eu fui criado.
Eu não fui criado para ter esse tipo de contentamento, eu fui criado para me alegrar no Senhor. É isso que a nossa alma vai dizer. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Primeiro, todos nós precisamos de Deus. Segundo, é de dentro para fora que a transformação acontece. Foi assim que aconteceu com a mulher samaritana. Eu achei interessante quando você falou sobre nós somos Tricotômicos. tricotômicos, e espírito, alma e corpo. Quando Deus sopra na narina do homem, ele põe o seu DNA no cérebro do homem, mas quando o homem cai, ele morre. Então, o homem, quando ele aceita Cristo, ele revive. Então, ele volta a ter a mente de Cristo. Volta a ter a mente de Cristo. Sim. E precisa estar sempre cultivando, sempre fazendo adoração, para que a sua mente não fique cauterizada. Sim. Então, a mente de Cristo no homem, então, tem que ser alimentada com a palavra e com a oração. Sim, sim. É muito bem isso que o pastor Jonas falou, e eu quero te dar um conselho. Se você deixa a sua mente ociosa, ela vai ficar suscetível a medos, ela vai ficar suscetível a desejos errados. Então, alimente a sua mente com a palavra de Deus, com oração, com meditação na palavra. O salmista diz: não colocarei coisa má diante dos meus olhos, ou seja, eu não vou alimentar minha mente com coisas que desagradam a Deus. É isso que nós precisamos fazer, é ter a nossa mente alimentada. Na lição passada, o novo nascimento, o pastor Jadilson até falou uma palavra interessante, eu quero aqui repeti-la. Ele disse: quando nós nascemos de novo, quando uma criança nasce, ela precisa o quê? Ela precisa aprender. Ela precisa ser alimentada, nutrida. Então, quando nós nascemos, nós somos nutridos em Cristo. Nós somos alimentados em Cristo e nós precisamos aprender de Cristo. E como é que nós aprendemos de Cristo? Através da palavra. E a responsabilidade nossa é de fazer discípulo, ensinando aqueles novos crentes com a palavra e com o leitinho, né? Com o leite ainda para aqueles que não estão fortalecidos, que não estão amadurecidos, com alimento sólido para os que estão fortalecidos, mas com alimento para todos. Cada ser humano, a alimentação respeita a faixa etária de cada ser humano, né? Quando criança tem um tipo de alimentação, quando adolescente outro, jovem, né? Quando adulto outro tipo de alimentação, quando já idoso, a alimentação de novo é uma alimentação muito tem que ser uma alimentação bem balanceada, bem séria. Então, assim, nossa alma também precisa disso. E a mulher samaritana, ela estava naquele processo, mal alimentada, mal gerida. Ela tinha cultura religiosa, ela tinha um vínculo cultural de adoração, mas não sabia onde nós devemos adorar. E Jesus disse: olha, você deve adorar daqui para fora. E quando ele disse isso, a mente dela abriu. E aí quando a mente dela abriu... Quando ele falou para ela assim: vai e chama o seu marido, tocou lá na parte mais íntima dela. Ela disse assim: eu não tenho marido. Ele disseste bem, porque tivesse 5 e o que tem não é teu. Sim. Aí ela disse assim: realmente esse homem é diferente, é um profeta, profeta. Eu tenho que dar ouvido a ele. Assim também nós. Nessa manhã eu quero te dar um conselho: aproveite essa lição, aproveite para extrair que tipo de adoração você tem oferecido ao Senhor. Quando você chega no templo, que tipo de culto você oferece a Deus? É um culto racional, um culto inteligente, um culto ordeiro, um culto sério? Ou você se distrai facilmente
qualquer coisa rouba a sua atenção. Assim como os judeus estavam ali vidrados nas técnicas dos sacrifícios. E Jesus disse, não, mas o coração está longe. Os samaritanos queriam saber, é aqui ou lá no monte que a gente adora? Jesus disse, não, o coração está longe. É no coração. Que nessa manhã o Espírito Santo fale no meu e no seu coração e nos ensine a praticarmos o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de transformação, o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero te convidar para logo mais, se você puder, você que está conosco nessa transmissão, se você puder estar presencialmente, esteja conosco. Nós teremos um grande culto evangelístico, adoração ao Senhor nosso Deus. Somos gratos a Deus. No domingo, no primeiro dia da semana, depois daquela fatídica sexta-feira, Jesus Cristo estava ressuscitado e Ele está vivo. E hoje, novamente, nós lembramos esse dia, o dia glorioso que marcou a mudança na história da humanidade. Então eu quero te convidar, se você puder estar conosco, mas se você está distante, fique conosco no canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero pedir ao pastor Jonas que ore, e após essa oração eu quero pedir que fique conosco, que eu vou impetrar sobre a sua vida a bênção apostólica. Nosso Deus, nosso Pai. Amém, Senhor. Somos gratos, Senhor, por esse momento feliz Amém, que passamos diante de Ti. Muito obrigado. Trazendo a Tua palavra. Amém. Permita, Senhor, que todos aqueles que ouvirem a Tua palavra Amém. possam guardá-la e aprender como adorar a Ti. Amém. Pai querido e santo, eu te peço, já te agradeço em o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu quero te abençoar, eu quero ministrar sobre a sua vida a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação bendita do bendito Espírito Santo repouse sobre a nossa vida hoje e sempre, e com alegria nós dizemos amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.